Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podolivecast, o nosso podcast da podologia. Eu sou o Jonas Campos, sou podologista, empreendedor, estou na podologia já há alguns anos e resolvi criar esse podcast aqui para trazer gente boa, para trazer referência, para inspirar vocês, sempre trazendo temas muito relevantes para você que orbita no ambiente da saúde, é profissional de podologia, você que deseja entrar nesse mercado, você que empreende nesse mercado, então seja muito bem-vindo. Antes de começar aqui com o meu convidado de hoje, eu quero agradecer a Podalmaster, que é a nossa patrocinadora. A Podalmaster é uma loja de produtos para podologia, onde você encontra tudo o que precisa para os seus atendimentos. Todo material de inox, descartável, equipamentos, hidratantes, produtos que são fundamentais para você poder entregar um trabalho de qualidade para o seu cliente. E você pode fazer o seu pedido, enviamos para todo o Brasil, então você faz o pedido pelo Instagram, pelo WhatsApp ou pelo site que é www.podalmaster.com.br e o WhatsApp aparece aqui na tela, você já pode mandar uma mensagem lá e fazer a sua cotação. Siga também no Instagram, que é @podalmaster, tá? Então, muito obrigado, Podalmaster, por patrocinar este episódio do podcast da podologia. E o meu convidado de hoje, ele não é podólogo, mas eu trouxe ele aqui porque eu sei que ele vai ensinar uma coisa aqui que é fundamental para todo podólogo. Na verdade, é fundamental para todo mundo, para todos, principalmente que trabalham por conta própria ou que vendem seus serviços para clientes, que oferecem seus serviços para clientes. Então, quem tem cliente precisa vender. E um dos caras que eu conheço que mais sabe vender é esse cara aqui, Leonardo Oliveira. Beleza, Léo? Tranquilo, meu amigo. Leonardo, da LGR Corretora e sócio da Assessoria Legado. Também. Assessoria Legado. Isso aí. Maravilha. Cara, seja bem-vindo ao podcast, obrigado. ao Podolivecast. Beleza. Tu já gravou podcast antes, né? Cara, primeira vez. Eu já participei vez? de bastidor, quando a gente grava lá pela assessoria, a gente tem um podcast que é o Seguro Sem Firula, e a gente faz conteúdo voltado para venda aí pro corretor de seguros. Aí eu fico nos bastidores ali. Agora fiquei tipo Marlene Matos ali, agora eu tô sentado aqui na cadeira. Cara, essa referência aí tem muita galera que não sabe o que é não, Marlene Matos, tá? Pois é. Só quem tem 40 a mais. Se a gente entrega, né? É verdade. Léo, por que eu te convidei aqui, cara? Porque realmente você é um cara que sabe vender, né? E você é um cara que vive vendas. Como um bom corretor de seguro, você está sempre atento às necessidades e demandas da galera, né? De uma forma geral. Exatamente. Né? Então, eu queria que a gente falasse sobre isso, sabe? Assim, a ideia é essa. E você que acompanha esse podcast aqui, você sabe que eu sou empreendedor, que eu tenho um programa de mentoria, que eu sou um incentivador de vendas. Então, trazer um cara que entende mais tecnicamente da venda é justamente para ajudar você. Porque às vezes eu estou falando de um jeito que o cara não consegue entender. Você vai falar de um jeito que ele vai conseguir entender. Mas antes disso, cara, me conta como é que você caiu nessa questão de venda. Cara, vou resumir essa história. Eu estou nesse mercado já comercial já há 20 anos. Mas antes de entrar nos 18, trabalhando, eu estou com 38 hoje, eu sempre acompanhava meu pai. Meu pai era empreiteiro, botava papel de parede, pintava, fazia tudo isso, e eu sempre ficava assim, admirado, quando eu ia trabalhar com ele no sábado para ter aquele dinheirinho, eu via meu pai vendendo. Mas ele vendia, ia lá de camiseta, de bermuda, ia lá, eu falei assim, pô, caraca, vai vender na casa de Zona Sul, né, emergente, quando a gente falava, né, ficou de casa de madame, e aí eu sempre ficava impressionado, não na execução do meu pai fazendo o trabalho, mas ele vendia. Porque às vezes o cara queria botar só uma faixinha de papel de parede na casa ali, quando via ele pegava toda a reforma. Pegava toda vendia toda a ideia, toda a obra. Eu ficava assim, caraca, 10 anos impressionado. Eu até brinco hoje com meu irmão, eu falo assim, pô, eu aprendi com meu pai a vender, não aprendi a fazer o braçal. E depois eu passei para a parte comercial, minha carreira foi trabalhar com crédito e seguro. Produtos que todo mundo precisa, mas ninguém assume que quer. Então, pensa em alguém que já tomou não na vida, né? E aí, em financeira, você ligava para vender empréstimo pro cara, tinha que ligar para quem não tomava não pra caramba. E depois entrei para a área de seguros, que eu tô há 10 anos, e assim, a minha paixão, que é fazer o seguro de vida, seguro de proteção de renda, plano de saúde, consórcio, enfim. E tu fez faculdade? Sou formado em marketing. Sou formado em marketing. Eu fiz administração um período, depois eu vi assim, cara, pô, a venda é mais a parada que eu gosto e migrei para marketing. Eu ia te perguntar isso, né? Você acha que isso te ajuda? Não, pra caramba. É porque o marketing é o que prepara
a venda, né? Exatamente, assim, é você pensar na venda, e aí a gente entra naquela coisa cultural, que achar que o vendedor é aquele cara que fala muito, é aquele cara que empurra, é aquele cara chato. Esse cara chato, não tem mais mercado para ele. Hoje a venda é processo. Você tem etapas que você precisa cumprir ali e fazer com que o teu cliente final, ele tenha sempre a percepção do seguinte, cara, eu fiz um bom negócio. E quando ele entende que ele teve um bom negócio, um bom serviço, ele vai te abrir recomendação. E através dele você vai abrir um mercado. Isso pode ser com a podologia de... A gente lembra quando a gente fez a consultoria lá, oferece uma profilaxia. Dá de graça pro cara, ou faz uma profilaxia, entrega algo a mais. E dali você vai vender algo, mas assim, o cliente primeiro precisa perceber o benefício. Pra ele não achar que você é mais alguém que está tentando tirar dinheiro dele. Uhum. Vamos lá. Você falou algumas coisas que eu queria comentar. Primeiro, que é interessante demais você falar que isso tem um processo, né? Porque as pessoas muitas vezes não enxergam esse processo, porque ele está meio que subentendido. Para o profissional de venda, ele tem que ser claro, né? Sim. E para o cara que, no fim das contas, vai entregar o serviço, que vai vender o serviço, ele também tem que ter claro. Talvez teu pai não tivesse estudado isso, mas ele desenvolveu uma forma de fazer que dava certo. Sim. E ele replicava. Sim. Mas ele tinha um processo ali por trás, né? Então, quando a gente pensa num processo de venda, acho que a gente tem que pensar nisso aí, né? Nas etapas. E aí, uma coisa que eu aprendi contigo, cara, que é exatamente você saber a hora certa de vender. Tem quando a gente fala sobre etapas, uma coisa legal que a gente chama do quebra-gelo. Eu não posso chegar e já, isso aqui é tanto, custa tanto. Não, calma. Primeiro você tem um outro cara que tá do outro lado e fala assim, cara, você tá querendo me vender, ele tá fechado. E aí você tem que primeiro fazer o quebra-gelo. Meu amigo, tudo bem? Beleza? A família tá bem? Jonas, estou aqui, vim recomendado pela fulano de tal, tá aqui, eu tenho que ter alguma história antes ou pegar algum assunto em comum com você para gerar conexão. Essa conexão, lembra aquele filme do Avatar? O cara vai montar no bicho aí, tenta montar no bicho, mas não dá, mas depois que ele faz a conexão ali, ele consegue voar com o bicho. E essa conexão, ela precisa ser feita. Tem um nome bonito, rapport, mas nada mais é do que um quebra-gelo. Se eu estou no atendimento com um cliente, antes de ele me falar o que ele está sentindo de dor, meu amigo, tudo bem? Você quer uma água? Eu tenho que fazer alguma conversa antes para deixar ele relaxado. Mesmo que seja aquele, hoje tá calor, tá frio, trânsito, não sei o quê, nossa, São Paulo tá complicado. Seja agradecer ele, porque às vezes você atrasou no atendimento, cara, obrigado por você ter me esperado. Uhum. Prometo valorizar cada minuto aqui do seu tempo aqui, vamos bater um papo, deixa eu entender a tua dor, pra pessoa se sentir acolhida. Uhum. E hoje isso é tão difícil, porque assim, fica todo mundo na correria e assim, isso aqui tira atenção. Você falou que a pessoa tá no telefone aqui, não tá concentrada, você pega aqui e vai conversar, falando, então chama a pessoa pelo nome, Jonas, tudo bem, tal, família tá bem, tá aqui. Pessoal, peraí, ele tá querendo me ouvir. Beleza. E aí começa o desenrolar. Aí tem uma etapa. Tem uma etapa de identificar também a necessidade dele, né? Exatamente. A dor, que é onde você... Exatamente. E nesse bate-papo, você precisa, como vendedor, seja de produto, serviço, entender qual roteiro eu vou seguir. Mas sempre dê a percepção que o cliente está conduzindo, mas na verdade quem está conduzindo é você. Então, fazendo perguntas. E aí entra no fazer perguntas, numa outra falha no processo de venda, que é o vendedor querer ser metralhadora. Blá, 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 sair falando que o produto tem isso, tem benefício tal, o tratamento vai ser isso, isso. Calma. Fulano, o que te trouxe até aqui? Isso só para você contextualizar aqui, que eu vou traduzindo a estratégia, a técnica por trás e vou trazendo. Isso você vai fazer, que é o levantamento da queixa principal. Então, o que faz o cliente chegar no seu consultório? Qual que é a sua queixa principal? Você não vai perguntar para o cliente, qual a sua queixa principal? Mas vai perguntar, o que te trouxe até aqui? O que te trouxe até aqui, excelente. Por favor, continue. E aí, deixa ele falar. Por mais que você já sabe o que ele vai falar, já sabe que ele vai falar um ponto, não, você já saber que é um pé diabético ou qualquer outra coisa, deixa ele falar. Por quê? Quando você se coloca no papel de cliente, é como você gostaria de ser tratado. Por diversas vezes você senta no consultório ali, e aí o médico, você sentou, ele já vai... Tá, fala, não te dá atenção, levanta e sai, vai pegar outro. Não, peraí. Ele parou pra me ouvir. Então, cara, não, eu tô com o pé assim, teve isso, aquilo. Ouve, deixa ele falar. Além disso, tem algum outro ponto? Deixa ele externou. Externou, pega essa informação e diz assim, então beleza, sua dor é essa, seu problema é esse. Certo? Certo. Vamos entrar na solução do problema.
ó, pro que você me falou, tenho essa solução que funciona assim, funciona assado, e vou entregando a solução de acordo com a necessidade dele, porque ele vai entender que aquela solução que você apresentou é a ideal para ele. Uhum. No bate-papo você vai usar autoridade, vai falar que você já está há X tempo no mercado, tá ali, mas assim, vai ser de uma forma fluida. Sim. E aí entra uma questão legal, porque quando a galera... Estou falando agora de podólogo, mas eu posso falar isso para o psicólogo, para o médico, para o fisioterapeuta, para o nutricionista, porque ele está se vendendo ali. É nessa hora que, quando você fala, não, porque na minha experiência, nos últimos 10 anos atuando aqui, isso é um caso muito comum, muita gente tem esse tipo de problema. É uma forma de você suavizar que você está falando da sua autoridade, né? Isso. E aí, quando você coloca ele num senso comum, ele, então beleza, então eu não sou uma pessoa... Não sou o ET. Não sou o ET. Né? Uma coisa que eu uso no meu segmento é quando eu pergunto a pessoa sobre seguro de vida. Jonas, quando você ouve a palavra seguro de vida, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Leonardo. Mas qual é a palavra? Imagina que você é um cliente, qual é a palavra que te vem à cabeça quando você ouve seguro de vida? Morte. Morte. Todo mundo responde a mesma coisa. E aí o que eu falo com ele? Cara, todos os meus clientes respondem a mesma coisa, mas olha, o seguro ele protege você em vida. 90% dos casos, você é o próprio beneficiário do seguro. Uhum. Aí ele já para ouvir, isso é diferente. Vou discorrer sobre alguns cenários de como funciona. Tô adaptando para o meu negócio, mas se eu pego um podólogo e falo assim, entendi, você tem esse calo, algo disso. Isso é muito comum para pessoas que têm esse comportamento. Mas olha, deixa eu te ajudar aqui. E a pessoa se sentiu acolhida, e aí você consegue oferecer o melhor tratamento. Não vai chegar já e meter a mão no pé do cara, Sim. não. Calma. E tem uma característica interessante, porque é uma questão da escolha do tratamento, muitas vezes o cliente não pode escolher. Por exemplo, você, para vender um produto, um seguro, você pode dar a opção para o cara, você tem opção A e B, ou a C, ou só A e B. Muitas vezes o podólogo não tem essa opção, ele tem que vender um único tratamento. Então, para resolver esse problema, eu preciso fazer isso e isso, e acabou, só tem essa opção. Só que, dependendo da forma como ele conversa, explica isso, apresenta, ele pode ainda criar a segunda opção, que é não tratar. E o cara continuar com o problema. Né? Então, assim, eu costumo mostrar isso, porque existem o seguinte, 2 tipos de serviços básicos de podologia. Uhum. A prevenção e o tratamento. Então, vamos supor que o cara tem um calo. O cara, ele vai tratar, para ele tratar o calo, não basta só fazer a prevenção, só o tratamento de podoprofilaxia, ele precisa fazer uma palmilha, trocar o calçado, usar uma ortoplastia, ele tem uma outra coisa para agregar ali. Só desbastar o calo vai fazer o calo voltar, porque ele não foi na causa. Então, qual a opção? Eu tenho a opção de você fazer isso aqui ou você não fazer nada. E aí eu vou lixar o teu calo, vai melhorar, daqui a 30 dias você vai voltar, vai lixar, vai melhorar e por aí vai. Então, nessa dinâmica, isso é bem legal, você dá 2 opções pro cara. O que você tá me falando, quando eu pego na venda, é você sensibilizar / conscientizar ele dos cenários. E ele entender, olha, se você só fizer uma sessão e tá aqui, você vai sair daqui com a sensação de, cara, tô melhor. Mas, se a gente não der continuidade no tratamento, vai acontecer isso. E aí eu tenho que usar a técnica na venda, que é assim, o que faz mais sentido para você? Tratar o problema e resolver e não ter mais, ou só resolver aqui e depois ter? Por mais que pareça algo muito, muito, assim, óbvio, mas quando você joga isso pro cliente, ele fala assim, não, é isso aqui. Então, já que você me falou disso aqui, vamos fazer um tratamento. E aí você vai estender a tua venda para ser algo ali, você ter teu tratamento começa aqui e termina aqui. E aí faz com que, eu não sei se isso é uma dor do teu público, ter essa previsibilidade de receita e também da confirmação que esse cliente vai estar com você nas semanas seguintes. Isso é algo que, por exemplo, eu faço com o meu cliente, que quando eu marco com ele uma etapa, eu coloco ele eu uso o exemplo da cadeira do dentista. Por quê? Você já sentou na cadeira do dentista? Já. O dentista, ele senta, ele vai te explicar como é que vai se fazer o procedimento, e quando você tá lá com a boca aberta aqui, todo sem ter o que fazer, ele, agora eu vou fazer isso, agora você vai sentir uma picadinha, agora você vai sentir um barulho do prato quebrando, ele tá tirando teu dente. Mas quando ele fala isso para você antes, você se sente mais seguro. Então, você tem que proporcionar isso pro teu cliente. Olha, vai funcionar aqui, a primeira sessão vai ser assim, a segunda, a terceira, a quarta. Na quinta, estando tudo bem, você tá com alta. E o teu papel dali para frente vai ser fazer outras etapas. Mas eu vou reforçar com você à medida que a gente estiver junto, tá bom?
para que ele se sinta seguro e acolhido. E vai assim, não, beleza, eu tenho clareza no tratamento que eu preciso. Isso vai fazer com que a tua taxa de, a gente chama de no-show, do cara não aparecer, diminua, e esse cara siga o tratamento e você tenha a receita. Então, colocar o cara na cadeira, explicar como vai ser o processo, explicar com ele como vai ser o caminho A e o caminho B e o que você prefere. São coisas simples, num bate-papo. Não tem mágica isso na venda. Faz com que a pessoa sinta, caraca, realmente esse cara é bom. Pô, ele me passou isso. E aí você tem um negócio que é muito legal, que a gente pode falar depois, que é sobre recomendação. Mas segue aí, senão eu vou... Não, eu quero entrar já, porque, por exemplo, a recomendação não deixa de ser uma indicação, boca a boca, como o pessoal usa muito esse termo, né? E que a gente na podologia fica muito, meio que refém, sabe? Eu vejo muito podólogo que fala assim, não, a minha melhor fonte de captação de clientes é o boca a boca. Ok, mas o boca a boca é passivo. Você tem que esperar o cara te recomendar. Você tem que fazer o ativo, que é buscar a recomendação. Né? E assim, a recomendação, ela é a chancela de que você fez um bom trabalho. E tem estratégia para isso, né? Explica como é que faz isso de maneira... Como é que funciona a recomendação? A tua jornada do herói com o teu cliente vai de ele primeiro sentar no teu consultório, você entender a dor dele, resolver o problema dele, fazer o acompanhamento dele. De início você tá aqui na baixa, porque ele tá com uma dor, você vai resolver. Saiu na primeira sessão, você tá aqui. Mas depois, quando ele sai, volta, sente que o pé dele tá melhorando, ele vai, cara, posso não ir mais, né? Vou fazer mais 3 sessões e eu tô me sentindo bem. Mas aí você tem que estar com ele no agendamento. Permite entrar só num ponto. Vou pegar o exemplo da minha fisioterapeuta. Estou com uma lesão no pé e toda vez, um dia antes de ter o dia da sessão, ela manda um WhatsApp. Clica no WhatsApp Business, coloca lá em enquete e coloca assim, ó, está confirmada a sua sessão, dia tal, horário tal, local tal, sim ou não? Aí eu entro ali, tá, rapaz, lembrei, marco sim. Se eu marco não, ela já me dá a opção de ela já tem a previsibilidade de como ela vai ter de atendimento no dia seguinte, quais são as janelas que ela tem para poder encaixar um outro cliente, se precisar, mas ela já me dá a opção de marcação. E aí ela amarra o cliente. Beleza, chegou no processo, terminou o tratamento, ou no meio do tratamento, recomendação você tem que pedir sempre. Recomendação e copo d'água não se nega. Mas como é que eu peço recomendação? Primeiro, fulano, faz sentido a solução que eu te apresentei? Faz. Posso pedir uma gentileza? Todo o meu trabalho ele é feito por recomendação. Aí coloco ele no senso comum de novo. Olha, 80% disso é de fato. 80% das minhas vendas são feitas através de recomendação. Gostaria muito de atender amigos seus da mesma forma que eu estou te atendendo. Você tem algum amigo aí, por exemplo, tô pegando um cara que tá com... Tô dando exemplos. Tô atendendo um cara que faz esporte, que tá lá com tênis cheio de calo, e assim, peraí, tem outros caras igual a ele ali. Depois a gente pode falar de parcerias. E que a cabeça vai fluindo, né? Tem outros amigos que fazem esporte, tem a mesma lesão que você, não tem? Me dá a oportunidade de conversar com eles. Você certamente vai estar lá no esporte, tá lá e fala assim, cara, tem um podólogo fera que, cara, resolveu meu problema. Pede pra ele me ligar. E aí você pode, pedir ativamente em todo o processo de venda. 2, eu tenho um programa de indicação aqui na minha corretora. Cada cliente que me indica, eu, além de ajudar o teu amigo, eu pago também uma bonificação. Vou te dar uma sessão de profilaxia no final do tratamento. Ou você já cria o gancho para estar com ele novamente. Se terminou o tratamento, olha, se me indicou um cara, eu vou adiantar daqui a 15 dias, ou 30 dias, aí vai da agenda, uma profilaxia. Foi um spa do pé. Porque como você me indicou, massagem, cara, eu quero te honrar por essa indicação. Uhum. E aí, vamos lá, que esse cara indicou. Você tem que reconhecer. Chegou uma indicação. A Carol me indicou uma prima dela, que eu tô fazendo o plano de saúde dela. Até lembrando disso. Eu pego assim, fulano, tudo bem, vim indicado por fulano de tal. Eu falei assim, às vezes a pessoa não vim indicado. Eu falei, quem foi a pessoa que indicou? Eu gostaria de entrar em contato com ela para agradecer pela recomendação. Aviso isso para a pessoa que indicou e quando termina a ligação, eu ligo para a pessoa, olha, você me indicou fulano de tal. Muito obrigado. Às vezes não dá nada assim, como em agradecimento, eu vou te proporcionar isso aqui. E aí você tem esse cliente com você por mais tempo. Porque, o spa do pé é gostoso de fazer, né? Uhum. Então, assim, falando isso, eu tenho que passar lá para fazer. Então, assim, você tem que criar mecanismos para aquele cara que você já resolveu o problema dele, ele ser um indicador. E toda vez que ele vê alguém com o pé ali ferrado, algo do tipo, ele vai falar assim, cara, tem o Jonas ali. Faça isso ativamente.
não dói, só vai te trazer benefício, vai fidelizar o teu cliente para ele estar com você mais vezes. Então, e por aí vai. Sim. E aí, uma coisa que você falou, que me passa o contato dele, deixa eu conversar com ele, né? Na podologia, a gente pode criar um sistema que eu recomendo muito, principalmente para quem tem agenda livre. É isso. É abrir uma avaliação gratuita. Então, o que é muito comum o cliente pegar, tirar uma foto do dedão, pá, e manda no WhatsApp. Ah, você trata isso aqui? Ah, trato. Como é que é? Aí a pessoa fica aqui, não sei o que lá. Quanto é? Ah, não sei o que, não sei o que. Aí fica 200 anos no WhatsApp, aí chega no final, tá bom, achei outra mais barato, obrigado, não sei o que. Não consegue desenvolver um raciocínio. Aí, qual que é a recomendação? Trazer o cara para uma avaliação gratuita. Olha, a gente trata isso sim, eu te explico todos os detalhes numa avaliação que eu faço aqui, é gratuita, passo a agenda, disponibiliza, traz o cliente. E aí faz toda essa estratégia que você aplicou. O que você está falando é algo que eu faço lá na corretora, que, por exemplo, a gente faz impulsionamento para... O cara vem anunciando sobre o plano de saúde no Instagram. O cara que vem da internet, ou o cara no primeiro contato, ele não sabe que você é um profissional de ponta. Para você, ele é só mais um. Se você atender ele assim, mandou a foto, é tanto, custa tanto. Ele vai pegar a mesma mensagem e vai mandar para outro cara. E o que a gente quer, na verdade, é ser acolhido. Quando o cara manda assim, ele vai falar assim, cara, eu quero comprar de você. E aí você pode, às vezes eu tô na correria, tô atendendo, chegou a mensagem, eu tô atendendo um cliente, fulano, tudo bem, estou terminando um atendimento, assim que possível eu vou entrar em contato com você, posso te ajudar. Vi pelo aqui que eu posso te ajudar, assim, não responde mais nada. Entrou em contato com o cara, falou assim, fulano, posso te ligar? Liga. Gera valor na ligação. Entende a dor do cara. Entendi, você tá assim, mas o que causou isso? Deixa ele falar. Olhar a foto e saber o que você tem que fazer, você já sabe. É igual quando eu pego uma carteirinha de um plano de saúde, eu já sei para onde eu vou levar o cara. Mas deixa o cliente falar. Então, mas acho que pra gente ainda seria mais funcional nem ligar, sabe? Já trazer o cara. Porque o que acontece, Léo? Na ligação, você vai praticamente já estar meio que fazendo quase que um pré-atendimento. Mas né? aí entra um ponto que é legal. Como é que eu atendo sem entregar todo o ouro? Eu tenho que gerar valor e usar o gatilho da curiosidade com ele. Fulano, entendi. O seu caso é um caso X. Existe uma série de tratamentos para isso. Mas eu posso ser mais uma pessoa. Isso no WhatsApp, digitando ou ligando. Eu posso ser mais uma pessoa e te falar, é tanto, tá aqui, mas eu posso fazer melhor. Vamos marcar uma sessão de avaliação? Nessa sessão de avaliação dura X minutos. Você vai entender tudo o que você precisa, qual o tratamento e o tempo de tratamento para que você consiga solucionar a sua dor. E como eu sei que isso é algo urgente, eu já estou abrindo, já tenho disponibilidade. Você dá a primeira disponibilidade para cada, já tenho disponibilidade para data tal e data tal. Tem uma técnica na venda que é chamada 2 opções e 1 escolha. Porque se você fala, qual horário é melhor para você? Aí o cara vai te dar um horário que você tem paciente, você está ferrado, você está lá. Alongou o processo. Quando você tem uma agenda e você fala, olha, funciona melhor na segunda-feira às 9 da manhã ou na terça-feira no final da tarde. Por quê? Ele vai entender como é que funciona melhor a dinâmica dele, ou de manhã ou à tarde. E aí, quando você faz isso, você conduz. E a pessoa, não, tá, o horário de manhã funciona. Então tá bom, está confirmado aqui, vou encaminhar para você o convite, o horário da clínica está aqui. Muito obrigado, espero você amanhã no horário tal. E aí, você consegue fazer o processo de um curioso ser um cara que vai sentar com você para uma avaliação. E essa avaliação, Jonas, é onde você vai fazer a venda. Boa. Porque você gerou valor. É isso que a galera precisa entender, né, cara? A venda, ela tem que acontecer em algum momento, né? Porque a gente acaba, Léo, caminhando ali como se fosse um médico. O médico, ele não vende, teoricamente. Ele vende a consulta. E aí a gente já sabe que o médico tem esse formato. Só que, por exemplo, quando você vai na consulta, ele te vende a cirurgia. Ele te vende o tratamento. Então, a gente precisa entender que essa venda ela vai sendo aprofundada, né? Então, assim, é a dinâmica da avaliação gratuita, era como se fosse a mostra grátis, como se fosse o test drive, a degustação. É o momento de eu estar com a pessoa para apresentar para ela um pouco do que eu consigo entregar para ela e convencê-la de
Comprar. E para e pensa, o cara marcou com você, fez um atendimento. Vamos olhar, vou fazer igual exemplo, vou dar os 2 cenários. Mandou a foto lá, oi, é tanto para cuidar, fica em quanto para cuidar isso aqui? Aí eu posso pegar e responder, é tanto, não gerei valor. Aí eu posso pegar, olha, o que você tem, eu já entendi. Qual é o seu nome? Fulano, tudo bem? Posso te ligar? Você prefere... Aí eu posso dar a opção, porque hoje o WhatsApp é muito comum, cara. Hoje eu brinco e falo que ligação é prova de amor, né? A pessoa usa muito mais o WhatsApp do que ali. Fala assim, olha, você prefere falar por aqui ou eu posso te ligar? Aí eu sempre dou assim, ó, 2 minutos apenas. Aí nunca a pessoa... é 2 minutos. Nunca é. Eu tenho vários de exemplos disso aí. Nunca é um copo d'água. E aí, pô, posso te ligar, gera valor. Olha, oi, tudo bem? Eu sou o Leonardo, sou especialista em podologia. O seu caso aqui é algo muito comum, mas deixa eu te entender, o que ocasionou isso? Vai fazendo umas perguntas para fazer essa anamnese do cara, batendo para mais simples, que é, qual o teu objetivo ali? É chamar ele para avaliação presencial. Boa. Não é vender. O primeiro passo nunca é não é a venda. Vender direto. Não é vender direto. Porque você fala, tanto custa, tanto ele tá bom, não quero. Mas vai ter aquele cara que, não, só quero saber quanto custa. Não, tudo bem, eu posso falar para você quanto custa, mas eu vou ser qualquer um. Cara, a gente tá falando do teu pé. Eu não posso ser você pode te dar um preço, você vai fechar com um cara que vai fazer algo pior. E você tem que subir a valorização, não do seu trabalho, e sim do pé dele. É isso. Da dor dele. Cara, sua dor pode aumentar e ocasionar uma outra coisa maior aqui. Nós estamos falando da sua saúde. Nós estamos falando da sua proteção. Nós estamos falando do seu tratamento, da volta para a sua atividade. Uma coisa também que eu aprendi contigo uma vez que você ensinou. O que esse cara está deixando de fazer na dor dele, né? Tipo assim, pô, o cara não tá jogando futebol porque tá com a unha cravada. O cara não tá brincando com a família, com o amigo dele, não tá jogando futebol, não tá brincando com os filhos, não tá fazendo alguma coisa porque ele tá com uma limitação ali que tem que tratar. A mulher não tá indo à praia porque tá com a micose na unha. E aí ela não quer botar a unha dela feia lá, cheia de fungo. Então, pegar aquela dor e falar assim, não, estamos falando do que você não tá conseguindo fazer. Tipo, estamos falando do que você tá quanto tempo você joga bola. Você tá... E olha que interessante, como isso entra na cabeça do cara? Caraca, peraí, é isso. Dá uma porrada nele. Pô, então você quer preço? Eu posso te dar preço, mas eu acho que eu posso te entregar mais. Vamos bater um papo no consultório? Eu vou fazer uma avaliação sem te cobrar nada. Vou explicar todo o processo. Você vai ter mais clareza do que e como vai ser feito o seu tratamento. E como eu sei, aí é o gatilho. Quando eu faço isso, eu tenho que já... É o famoso fatiou, passou do tropa de elite. Como eu já sei que isso é um caso de extrema urgência, eu tenho agenda para você tal horário, que é a tua agenda vaga lá daquele cara que ele desmarcou. Uhum. E aí você consegue preencher os buracos da agenda. Legal. Então pega essa indicação, porque assim, a venda é um ciclo, as coisas funcionam. Pega a indicação, entrou o cliente novo, você vai, ensina o cliente como é que faz, depois ele vai virar cliente, vai te indicar gente, e aí vai. Aí quando você vai ver, você tá com a agenda sempre cheia, trabalhando sempre por recomendação, e aí vai começar a fazer o que você fez, Jonas. Pô, peraí, agora deixa eu jogar um outro game aqui. Deixa eu jogar o game do empreendedor. Sair do super-herói do pé pro empreendedor. Mas primeiro isso precisa acontecer. Agora, detalhe importante também é que, na maioria dos casos hoje, quem está já um pouquinho mais maduro no atendimento, na clínica, tem um consultório legal, tem uma recepcionista. Esse trabalho pode ser feito pela recepcionista. Exatamente. Isso gera mais valor para o profissional, né? Pô, o cara não tá à toa ali no WhatsApp, ele tá atendendo lá dentro, né? Mas tem uma recepcionista me atendendo aqui. Esse cara que tá mais estruturado, ele consegue fazer... Porque a recepcionista vai atender o cara e tem um tempo ósseo que ela tem que trazer venda para dentro. Então, comissione ela por essas vendas. Ensine o processo. De, a dor do cara pegou, como é que eu vou atender esse cliente? Como que você gostaria de ser atendido? Mas roteirize isso. Para ela só pegar o papel assim, pô, beleza, preciso fazer assim. Claro, vai engessado no início, mas depois ela vai seguir um padrão dela e vai colocar cliente para dentro. Boa. Treinar ela para ela vender realmente, né? Exatamente. Boa, Léo. Agora o cliente chegou lá na avaliação gratuita, aí eu ofereci para ele um tratamento de laser terapia de 12 sessões que custa R$2.000. Aí eu chego no finalzinho para fazer o fechamento, aí o cara fala assim, tá caro. Legal. Quando ele fala tá caro, ele tá falando para você o seguinte, me convença. E o tá caro tem uma coisa em venda que a gente fala o seguinte,
a coisa valer mais do que ela custa. Como é que eu faço? O valor está aqui, o preço está aqui embaixo. Fulano, eu tenho que gerar valor no processo. Pô, quando você fala tá caro. Quando você fala tá caro, deixa o cara falar. Primeiro ponto, acho que de uma objeção, recebe essa objeção. Entendi. Quando você fala tá caro, silêncio. Aí ele vai sentir, porque assim, sempre a primeira objeção é falsa. O cara tá do teu lado ali, tá com a dor. Só você consegue oferecer esse tratamento. Esse vai ser o melhor tratamento para ele. E também é uma receita importante para você. Deixa ele falar. Tá caro, ele tá comparando com o quê? Não, mas quando você fala tá caro, aí ele vai rebolar na cadeira e vai falar, não, porque eu não sei se eu tenho esse dinheiro, tá aqui. Entendi. Além disso, eu tenho que receber a objeção, isolar e pegar a real objeção. Além desse ponto, tem algum de preço? Tem algum outro ponto que te impede de fazer esse tratamento? Sem bater papo, sem ficar desesperado. Não, mas eu posso dar um desconto, eu posso fazer isso. Não. Caraca, isso aí Calma. que a galera faz. Gente... Além disso, tem alguma outra coisa? Não, é só isso. Não é igual comigo com o seguro, quando o cara tem uma fraqueza, que assim, a fraqueza do cara quando vai fazer um seguro de vida peraí, ele paga por algo que ele não vai ver, mas quando acontece, cara, seguro de vida é que vai salvar a vida dele. Como já salvou a minha. Se quiser, pode falar sobre isso. E aí, mas tá caro, tá isso. Não, olha só. A gente pode seguir 2 caminhos. Não fazer o tratamento. Você vai continuar com a dor, vai fazer um tratamento que vai ajudar até ser determinado ponto, depois isso vai voltar, ou solucionar a dor de vez. E aí você tem que prestar atenção no sinal de fechamento que ele vai te dar. Ele balançou a cabeça. A gente vai parcelar no cartão, né, Jonas? Acabou, fechou a venda. Uhum. E também tem aquela questão das 2 opções, mas as 2 opções de fechamento, né? É isso. Né? Então vamos fechar? O cara vai falar, não. Agora, você pergunta pra ele, o senhor prefere pagar à vista ou no cartão? Porque o cara não tem uma terceira saída, né? Não, eu não vou... Aí se eu pegar até o exemplo da laserterapia. Não, mas é R$2.000. Entendi. Eu já sei que ele pode parcelar, ainda não falei sobre isso. Sua preocupação é o desembolso de R$2.000? É isso? É isso. Então, isso não tem problema, tá resolvido. Você pode parcelar no cartão de crédito. Aí ele vai balançar a cabeça e fala assim, beleza. E já vai. A minha assistente vai fazer o contato com você e a gente já vai começar a sessão. Foi. Uhum. Ou, vou passar o cartão aqui e já começa o tratamento. Foi. Uhum. Mas não tenha medo se esse cara te der uma objeção. Recebe, repete, deixa ele falar. Além disso, antes de você dar o desconto, porque você pode dar o desconto, você tem os argumentos ali, você pode dar um desconto para ele? Pode, mas eu vou dar de cara? Não, eu tenho que valorizar. Uhum. Quantas vezes a gente já não pagou mais caro por um serviço ou um produto porque gerou valor? Nem tudo às vezes é preço, nem tudo é preço. Vou dar um exemplo no meu negócio. Eu posso pegar um plano de saúde do cliente, vender o mais barato, mas o mais barato não é o melhor. Mas eu posso, olha só, com essa diferença aqui, você vai ter esse melhor atendimento, essa melhor rede credenciada, e aquilo vai gerar valor para o cliente. Não, realmente, aqui, tá vendo? Você continua tendo a sensação de ter feito um bom negócio, mas vai melhorar do que eu te entregar a preço. O cliente está satisfeito, você está satisfeito, e a vida flui. É porque tem até aquela questão na hora que o cara traz essa objeção, né, ele pode citar, inclusive, que já vi em outro lugar mais barato. Ele pode ser até meio específico nisso. Legal, concorrente. Mas teoricamente, ele não está te dizendo que não. Porque às vezes o cara quer comprar de você, mas quer que você faça o preço do concorrente, né? E aí, quando você faz isso, assim, você acaba se canibalizando e sendo um diferencial sempre por preço, não atendimento. O que tem um mesmo cara que vende o mesmo produto? Eu acho que isso aí já tem jargão. A mesma água que custa no aeroporto, sei lá, R$15, custa no boteco da esquina 2. É a mesma água. Uhum. Você precisa gerar valor para o teu cliente e se posicionar como um especialista. Por quê? Cara, ele está cuidando da saúde dele contigo, tá botando o pé dele ali para você cuidar. Então, peraí, eu tenho que gerar esse valor. Durante todo o processo, no bater papo, na postura ali, porque ele pô, esse cara é um cara diferenciado. Uhum. Então, assim, você não vai... Até para você ser passivo de recomendação. Eu não vou indicar um cara que não tem essa postura. Não, tem que ter, cara. E é isso que se posiciona. Legal. Agora, Léo, tu falou que
na hora que você estiver também fazendo o briefing ali para entender qual é o melhor tratamento para o cliente, já pensando também no perfil, porque, por exemplo, você, como corretor, você pode ter um plano de saúde de, sei lá, um exemplo, R$300 e um de R$3.000, certo? Então você vai tentar mapear o cara para oferecer para ele mais perto da realidade dele e também de acordo com os desejos e anseios dele, certo? Sendo que, por exemplo, na podologia, a gente até tem alguns casos que a gente pode oferecer 2 serviços que vão oferecer, digamos assim, vão trazer a solução para o problema, vão tratar, mas com tecnologias diferentes. Mas nem todas as opções, nem todos os tipos de tratamentos eu posso fazer isso, né? Então, por exemplo, eu tenho, só para contextualizar aqui para quem está acompanhando a gente, o cara está com uma micose na unha. Eu tenho a opção de fazer tratamento com alta frequência, tratamento com laser terapia. São 2 equipamentos diferentes, com recursos diferentes, técnica diferente, enfim. O laser é mais eficaz, mas ele é mais caro. Esse equipamento custa R$6.000 para você ter um. E esse, alta frequência, custa R$500 para você ter um. Então, quer dizer, esse tratamento ele é mais eficaz, esse é um pouco, não é menos eficaz, só que ele não abrange todas as possibilidades de tratamento para todos os tipos de fungos, por exemplo. Beleza, eu posso vender os 2, dependendo do caso, sim. Agora, e quando eu não posso? Eu não tenho opção de um plano mais barato e um plano mais caro. Eu só tenho uma única opção de preço. O cara está com um tratamento, ele está com um problema que eu preciso tratar e esse tratamento custa R$3.000 e não tenho outra opção de tratamento para ele. E existe a tua percepção de falar, esse cara não é meu cliente, ou seja, ele não tem perfil para ser meu cliente na venda como um todo, não somente no teu perfil de negócio, né? Porque o que eu tenho ensinado para as minhas mentoradas é o que eu percebo e o que eu faço até mesmo com os meus clientes eu sei que eu não vou conseguir vender para todo mundo. Então eu escolho o perfil de cliente que eu quero atender. É claro que eu consigo esticar um pouquinho para cá para colocar a gente para dentro, mas eu não consigo pegar todo mundo, sabe? Eu meio que escolho um perfil de cliente para eu trabalhar. Entendi. Faz sentido isso? Como é que você vê isso? Você me falou dois pontos. O primeiro é a segmentação do público-alvo. Você precisa ter clareza em quem é a persona, homem, mulher, idade, sexo, quem é o cara que mais compra de você. Um exemplo, no seguro de vida, eu sei quem é a minha persona, qual a idade média desse cara, qual o perfil financeiro, qual o perfil ali, para eu entender o melhor produto e a melhor solução para aquele público. Esse é o primeiro ponto. Você consegue sair de um mercado ruim, de um cara com baixa renda para um cara de média e alta renda? Sim. Recomendação. Na recomendação você vai abrir no mercado. Exemplo, aí eu vou voltar no... Eu trabalhei exclusivo numa seguradora durante alguns anos. E eu não tinha um mercado de alta renda. O que eu fiz? Cara, eu vou sentar com um amigo meu, que ele trabalha como administrativo em uma empresa de táxi aéreo. Vou apresentar para ele. Vou falar assim, quero bater um papo com você, vou te apresentar. Não sinta fechar. Ele não tinha capacidade de pagamento para fechar. Mas se você achar valor no meu trabalho, eu queria que você me recomendasse os pilotos que você trabalha, que você atende lá. E aí ele começou a me indicar. Ele falou assim, não, Léo, legal, me apresenta. Apresentei. Deixou na apresentação. Como se fosse você, se eu traduzir para o podólogo vou dar uma profilaxia para você, no spa do pé, show, spa do pé, mas eu quero que você me indique cliente. Ele me indicou. Começou a abrir meu mercado. E aí é um mercado que eu navego já há 10 anos. Esse é um caminho. Agora, você falou outro ponto que eu posso oferecer um tratamento de 300 e um de 3.000. No meu portfólio, eu tenho produtos mais baratos e mais caros. O cliente é o meu patrão. Como especialista, como eu gostaria de ser atendido? Será que... Vou pegar um caso que eu peguei hoje. Eu estava atendendo com uma corretora na assessoria, que eu faço o mesmo trabalho de mentoria também com o corretor. A gente está atendendo um cara que ele podia pagar R$50.000 no seguro, que quer fazer a mesma função de um seguro de 3. Aqui eu ganho mais dinheiro. Não, mas teu cliente, pelo perfil do cliente, teu cliente é isso aqui. Por quê? O que é melhor? Cara, ele consegue pegar a mesma coisa, a mesma cobertura e tá ali. O que é melhor para o seu cliente? Você tem que pensar na venda baseada na necessidade do cliente.
Se você for tendencioso para pegar, vou oferecer aqui porque esse cara tem grana, o cara vai, mas vai chegar uma hora que o cara vai ver que assim, cara, eu não fiz um bom negócio. Mas inverte o polo, porque geralmente a dor da minha galera aqui, da galera que acompanha a gente aqui, quem está começando no mercado, por exemplo, ou está acostumado a atender já um perfil de clientes como manicure, ou até mesmo quem já está no mercado de podologia há um certo tempo, mas recebe, às vezes, um cliente que não conhece a podologia, e ele vem achando que podologia é caro, por exemplo. Só que, na realidade, é porque ele ganha um salário mínimo. Ele não tem capacidade financeira para pagar R$150 numa avaliação, num tratamento, num procedimento, numa podoprofilaxia. Para esse caso, né? Tipo, o que você recomendaria? Cara que não tem capacidade de pagamento. Isso. Você coloca ali. Gera o valor. Aquela boa manicure que decidiu ser podóloga, que está dando um passo na carreira dela, ela tem que fazer o seguinte, olha, o que eu te atendo fazendo a unha, te cobrando R$50, R$100, é o básico, é só o estético. Mas você tem um problema, eu tenho que botar o cliente de novo ciente de se ele não fizer aquilo ali, qual vai ser o problema. Uhum. Quando eu consigo passar isso com clareza, mas sem que, se não fizer isso, seu dedo vai cair. Não, olha só. Isso aqui não resolve o seu problema. E daqui a pouco vai acontecer isso, isso e isso. Você quer se sentir assim? Não. Tem a solução. Ela custa mais caro, mas vai resolver teu problema assim, assim e assim. O que faz mais sentido para você? Joga. Aí eu vou entrar num outro ponto. Às vezes eu não tô conseguindo romper com esse mercado e tô batendo sempre na pessoa que fazia a unha comigo. Eu lembro de trocou essa ideia lá. Isso aí. Fazia a unha comigo. E aí, quando eu vou oferecer para ela uma consulta de R$150, R$200, ela, não, mas pô, tu me cobra 50. Eu falei assim, não, o 50 é só para fazer isso aqui. Eu vou entrar na origem do problema. Se fizer sentido para você, a gente continua. Se não te fizer, a gente não continua. Boa. Ou eu te entrego só isso aqui. Porque às vezes a pessoa quer pagar os meios, fiz curso de podologia, aí ela quer a podoprofilaxia, quer tudo ali no mesmo valor da unha. Não. Aí tem que se posicionar. Vai doer no início, porque tu vai tomar uma porrada e vai de repente perder um cliente ou outro, mas deixa embora. Também você tem que saber mandar cliente embora, tá? Isso eu também aprendi ao longo da minha carreira. Tem esse cara que é melhor você não ter como cliente, porque ele quer tudo, mas não quer pagar nada. Não, cara, você tem que valorizar o teu trabalho. Explica, conscientiza. Não foi? Próximo. Vai, uma hora você vai achar o mercado e vai ficar, mas não fique refém de se posicionar por preço. E o cara que tem medo ou vergonha de vender, porque não quer ouvir não, ou sei lá, porque tem alguma crença, ou porque não quer ser o cara chato. Vamos lá, vamos lá, o cara chato. Primeiro, venda é um bate-papo. Se você entender que é um bate-papo e você tem um roteiro, você vai conduzir o bate-papo. É igual a conquista, quando você estava solteiro ou solteira, você vai conquistar, né, o seu público-alvo, né? Você chega em etapas. Tem primeiro que abre o gelo, primeiro dá um sorriso, tá ali, e até você chega. Você não chega falando, oi, tudo bem? Eu quero você. Não. Já que hoje fazem isso, né? Não sei, eu tô fora disso já há muito tempo. Não volto nunca mais. Mas assim, me perdi na pergunta. Não, vergonha de vender. Vergonha de tomar o cara chato, vergonha do cara chato. Você precisa ter processo. Entender que primeiro eu quebro o gelo, depois eu vou acolher o cara, entender qual é a dor do cara, batendo papo, fazendo pergunta e deixando o cliente falar. Tem um livro do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é um clássico. O nome, a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o próprio nome. Então, chama a pessoa pelo nome, deixa ela falar. Deixa ela falar. Mas você vai conduzindo. Porque você vai conduzindo para entender a dor. Entendi, fulano. Então, você está me falando que o teu pé começou assim porque você usou o calçado assim, assim, assado. Certo? Certo. E hoje, de 0 a 10, quanto está o nível de dor? O que isso impede você hoje de fazer as mesmas atividades que você fazia antes? Eu vou colocar lá na dor. Isso, boa. O que isso impede? Pô, isso te incomoda? Se a gente resolvesse isso, você acha que seria, em X semanas, você acha que você seria mais feliz? Você voltaria a sorrir novamente? Sei, dá um exemplo. Sim, voltaria a jogar bola? Voltaria a jogar futebol? O que você está futebol? deixando de fazer? É isso. O que você está deixando? Porque tem a questão que tem assim, a queixa principal. É a onicocriptose, ok. Mas o que fez o cara levantar da casa dele, vir até aqui tratar, não é a dor.
especificamente, ou até mesmo não é o fato dele estar com a encravada, é o que ele está deixando de fazer porque ele está com a encravada, né? Então, mas e esse? Como é que você tem convivido com essa unha? Não tô jogando bola, não tô brincando, meu filho, sei o quê, eu não posso calçar sapato fechado, né? Vou ter que remarcar minha viagem, vou ter que... Então você começa a pegar essas dores, né? E depois você usa elas a teu favor. Mas isso através de um bate-papo, porque assim, quando você faz isso e acolhe, você não é um cara chato, você tá batendo papo. E às vezes é uma sessão, é uma conversa entre o atendimento, uma avaliação de, sei lá, 10 minutos. Batendo papo, entendi, é isso. Além disso, tá aqui, fulano, entendi. Olha, antes de botar a mão no pé da pessoa, né? Antes de tocar o paciente, tem solução para isso. Existe um tratamento que funciona assim, assim, assim. Aí você vai dar a explicação. Mas assim, o que é interessante também na venda? Tem uma máxima que você precisa explicar para a pessoa como se estivesse falando com uma criança de 6 anos. Boa. Porque se eu falar o nome, como for, não. Onicocriptose. O cara não vai gravar. Mas você fala o seguinte, isso aqui vai ocasionar isso, isso e isso. Tem um nome muito bonito isso aqui, que é isso aqui, mas o que eu preciso que você entenda? Aí quando eu chamo a atenção dele, às vezes usar o tom de voz, preciso que você entenda, né? É que se você não tratar isso, ou se você for até a metade do tratamento, que você vai sentir que está um pouquinho melhor, vai dar ruim de novo. Uhum. Aí eu boto ele de novo na cadeira da dor. Você vai querer ficar sem jogar bola, sem brincar com a criança, sem fazer uma unha, botar um calçado ali legal? Aí a pessoa, não, então, o tratamento vai ser assim. Vou até aqui, são essas sessões, vai funcionar dessa forma. Beleza? Beleza. Para fazer esse tratamento, esse é o valor por sessão. Você pode parcelar, pode fazer isso, pode dar as opções de pagamento para o cliente. E observa o sinal de fechamento. Tá balançando a cabeça, sim. Uhum. Ok, então vamos começar hoje? Uhum. Vamos, então beleza. Agora, Léo, você falou uma coisa que me chamou a atenção aí logo no começo, né? Vendia coisas que as pessoas não querem comprar e não reconhecem que precisam, e também muito não. Como é que você lida com esse? Tipo, você pegou um dia numa prospecção, atendeu, sei lá, 6 clientes, 7 clientes e tomou 6, 7 nãos. Como é que você faz pra, no dia seguinte tentar tudo de novo, com a mesma energia, com a mesma vibração, pra conseguir vender, tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sims ali no dia seguinte? Tem 2 coisas. Primeiro, ter por que lutar. Tenho a Rose, minha esposa, que eu amo, o Gabriel e a Duda, que estão lá em casa me esperando. Então, é por eles. Por mim e por eles. Segundo, é um negócio chamado Lei das Médias, que a gente usa nas vendas, que é o seguinte. De 100% do que eu faço, eu vou conseguir executar 50%. Se eu marquei 6 atendimentos no dia, eu sei se eu fizer 3, tá tudo bem. Se eu fizer os 5, tá maravilhoso. Mas se eu fizer a metade, tá ali. Se desses 3 que eu fiz, 2 seguiram tratamento, 1 seguiu um tratamento, beleza, faz parte. O que eu tenho que ajustar? Se eu tô falando com 5, eu tenho que falar com 10. Porque se eu acerto ali em cima, na base, eu sei que quando eu cair, vai desenrolar e vai no final ali vai chegar no resultado que eu quero. Ou seja, se eu tenho a cada 10 clientes que chegam, só 5 marcam, e eu preciso de 10, na verdade, eu preciso então falar com 20 pessoas, eu preciso achar uma forma de trazer 20 pessoas todos os dias, entre aspas, para que eu consiga ter 10. Porque eu já medi o quanto ficou. Boa. E aí, quando você faz isso, você não se frustra. Você chega no final do dia, cara, beleza. Fiz 50% das coisas, tá ok. E aí, tua cabeça vai pensar no seguinte, não vai pensar esse copo tá meio vazio ou meio cheio, Jones? Tá meio cheio. Meio cheio. Se eu achar que o copo tá meio vazio, ferrou. Eu não vou sair de casa. Eu vou falar que não deu certo, eu deixar de ser manicure para ir para podologia, vou voltar a vender a minha hora lá no salão e trabalhar 6 vezes por dia para ganhar um valor muito pequeno do que eu mereço. De que num atendimento você ganhar o equivalente a quase o dia. Não, peraí. Vai doer, mas Lei das Médias. Aí o que eu posso ajustar no processo? Aí vou voltar naquele primeiro exemplo da manicure que quer pagar os R$50 para ter a profilaxia. Separa o público. Boa. De repente vai ser hora de eu não atender essa galera mais, ou eu treinar essa galera a como vai ser o meu atendimento. Assim, fulano, eu agora não estou fazendo mais unha. Eu estou investindo na minha carreira como podóloga, consigo te atender e resolver outros problemas, como eu já te conheço, que eu sei que você pode evitar ter esse problema.
Vamos bater um papo? Chama para sessão, para avaliação. Na avaliação, eu vou gerar valor. Ó, tem isso, tem aquilo. Fulano, gerei valor. Preço. Ah, é caro, é caro. Entendi quando você fala caro. Ah, não, porque você fazia comigo antes, fazia assim. Então, mas agora mudou. Sabe por que mudou? Porque eu sei que eu vou te atender melhor. E você vai ficar feliz da vida com o resultado que você vai ter. E você pode escolher uma outra pessoa. Se não fizer sentido o que eu estou te falando, não tem problema. A gente vai continuar sendo amigo. E eu vou te indicar alguém para fazer esse trabalho da unha aqui. Mas quando der algum problema que eu sei que vai acontecer, eu vou estar disposto aqui para te ajudar. É você saber encaixar até o não, né, cara? É isso. E a pessoa deu não, tu pode estar... mas tá tudo bem. Eu sei que em algum momento a gente vai estar aqui, eu vou estar disponível para te atender. E vai começar a segmentar o público. Pô, se eu comecei a segmentar o público certo, comecei a divulgar, beleza, vou ter mais atendimentos, a minha taxa de... Como é que eu diminuo essa taxa de não aparecer, né, do cliente desmarcar, né? Porque assim, se ele tá na dor, ele vai aparecer porque o pé dele tá doendo. Mas quando é tratamento, o cara tá se sentindo bem, a chance desse cara não aparecer é mais alta. Verdade. Porque ele não tá tão na dor assim como ele estava antes. Eu preciso conscientizar ele. Falando, você tá sentindo melhor. Vou te falar o que acontece com alguns clientes meus. Aí eu coloco ele no senso comum. Cara, acho que tá bom, não vem mais. Não vem mais, daqui a X tempo ele tá vindo aqui com um problema maior. Você quer ser esse cara? Não, então você já pagou o pacote. Uma parada que é uma coisa, eu não sei se acredito que você orienta a turma a fechar o pacote, hoje cartão de crédito, enfim, e fechar as agendas ali para o cara cumprir, se não aparecer, tem uma taxa até para você ter a previsibilidade da tua agenda. Mas esse ajuste fino que você vai fazendo etapa por etapa, você está se posicionando como especialista. No final da sessão, fulano, eu quero te presentear. Eu tenho um programa de indicação na minha carteira dos meus clientes, que toda vez que um cliente me indica, eu dou uma sessão de profilaxia para ele, dou um spa do pé para ele. Bota na sua cabeça que se aparecer algum amigo seu com um problema do pé, você vai conversar, porque assim, quando a gente compra um produto que ele é bom, a gente abre o bocão para falar, né? Você acha que, não, tava com o pé doente, mas aí, teu pé tá melhor. Pô, cara, tem um podólogo maravilhoso, ele me ajudou nesse ponto, tá aqui, inclusive, ele tá presenteando um amigo meu com o spa do pé. E eu posso te presentear com esse spa do pé. Aí eu dou o spa do pé pro cara que indicou. Falando, tem um fulano de tal que ele pode fazer aqui. Chama esse cara para uma sessão, faço, vou vender algum produto para ele, vou fazer a sessão do pé, vou pedir indicação, vou pegar ali. E quando esse cara veio e fechou o negócio, eu só vou pagar pro cara quando ele fechou o negócio. Ó, o cara fechou, vou te dar o spa do pé. E aí vai fazer a agenda, vai fazer a roda girar. De novo, não é encher o saco do cliente, não é ser o pidão, é bater papo. Entender que você tem etapa por etapa para poder seguir ali e fazer a tua carteira vencer. Porque assim, todo mundo vende. O médico vende, o corretor vende, todo mundo vende um produto para alguém. Então a gente vende para a esposa, para o marido, eu também a ideia, alguma coisa. Então mas é você fazer isso em um bate-papo. Boa. Agora, Léo, você no mercado de seguros e tal, você é o meu corretor, me atende lá, tenho seguro já com você já há muito tempo, né? E uma coisa que aconteceu, que eu gosto sempre de contar isso para algumas pessoas que eu recomendo fazer seguro, que o Leonardo me procurou, na época, eu tenho certeza a data, porque foi muito marcante, emblemática, né? Em 2016, alguém, acho que foi o Lucas, o Lucas, que é um amigo em comum, recomendou ele para me procurar. Ele me procura, me oferece. No dia, estava eu e estava o meu irmão também. E aí, em 2016, isso, lá pro finalzinho do ano de 2016. Eu fechei o seguro e meu irmão não fechou o seguro. Em dezembro de 2016, meu irmão faleceu. E pelo menos ele não deixou filho, não deixou família para que se ele tivesse essa necessidade, né, ele deixaria essas pessoas desamparadas, né? Mas quando é que você vai imaginar com 29 anos que você vai faltar, que você vai falecer, que você vai sofrer um acidente? E aí, meu irmão não fez o seguro, eu fiz o seguro, né? E vou fazer agora 10 anos já. 10 Olha anos. só. E de lá para cá, eu me sinto seguro, porque eu tenho o Leonardo ali como meu corretor, que cuida disso para mim e tal, né? Então, eu sempre recomendo às pessoas que podem, né, que elas possam pensar nessa questão do seguro de fato,
como sendo uma realidade, porque, cara, a gente nunca sabe o momento em que a gente vai precisar, né? Quer falar já sobre isso, antes de eu fazer a pergunta? Não, pode Não, fazer, pode fala fazer. você, que eu sei que você Porque eu vai lembro, enriquecer isso aí. eu lembro do episódio do teu irmão, assim, a gente estava junto na época. Isso já aconteceu várias vezes. Faz parte do meu trabalho apresentar e até o final, às vezes, não acontece de não ir. E quando acontece, você paga o benefício. Cara, é uma parada muito gratificante. Hoje mesmo eu paguei um de cirurgias, que a seguradora liberou ontem. O cliente já operou 2 vezes. Ele operou, fez uma cirurgia no tendão e depois 6 meses depois sofreu um acidente, caiu um caco de vidro aqui, teve uma lesão na mão também. 6 meses depois a seguradora pagou e pagou de novo. Quando você vê que você entregou, antigamente falava entregar o cheque, né? Mas assim, o Pix entrou na conta, é algo gratificante. Você vê que o teu trabalho tem um propósito. Você, como podólogo, teu trabalho é resolver a dor. O meu trabalho é ser o amigo que vai bater no ombro e falar assim, olha, tá tranquilo, eu vou te ajudar, mas eu sou o cara que entrega o dinheiro. Porque quando acontece isso é muito difícil. E aí, é o propósito do seguro. O seguro é a maior prova de amor que a pessoa pode ter. Porém, em 90% dos casos, ele protege você em vida. Seja por um afastamento temporário. Aí agora eu vou fazer o pitch de venda, Jonas. Seja por um afastamento temporário. Eu sabia que ele ia vender alguma coisa. seja porque assim, o podólogo, ele precisa estar na frente do cliente. Você está com a mão no pé do cliente para poder ganhar dinheiro. Uhum. Não tem home office para podologia. Não dá pra falar assim, agora você vai botar a mão no teu pé, pega o bisturi e vai lá. Não dá. E se ele não está na frente do cliente, o dinheiro não entra. Então, seguro de vida, ele protege nesse afastamento. O tempo que ele precisar, seja por um acidente ou uma doença, está afastado. Seja por uma cirurgia, seja por uma internação, por uma doença. Pô, se eu te falar a palavra doença grave, Jonas, qual a primeira coisa que vem à cabeça? Internação. Doença grave. Doença grave? Morte? Nossa. Obrigado. Uma doença grave. Uma doença grave. Qual a primeira patologia que vem? Cara, todo mundo, câncer, acho que todo mundo passou por alguém próximo a você que já teve um diagnóstico de uma doença grave. E aí você não tem saúde nem cabeça para trabalhar. Onde o seguro de vida entra? É dinheiro na conta. Se ele vai proteger 1 ano, 2 anos do custo de vida, beleza. O seguro ele é feito sob medida, né? Assim como o tratamento também, o seguro também é. Ele não é caro. Ele tem o tamanho certo e o custo certo. Então, uma invalidez, algo tipo, são cenários que 80% em vida a própria pessoa recebe. E assim, cara, eu tô há 10 anos nesse mercado, eu amo o que eu faço. Quando eu converso com o Gabrielzinho, viu, assim, meu filho tá com 10 anos, ele nasceu vendo a minha transição de banco para seguro. Ele fala, o que o papai faz, filho? O papai protege famílias. Pô, eu choro. Mas é muito legal. Mas pode... Não, aí é exatamente essa ideia, assim, de... a gente, muitas vezes, e isso marcou muito a minha vida, né? Quando você me entregou aquela Love Card lá, que Love até Card. hoje eu não escrevi. A Love Card, explica o que é essa Love Card. Tinha parte do processo, a gente... É como se fosse o final do tratamento do cliente, quando você tem a pólice emitida, você senta com o cliente, sentei com o Jonas, Jonas, essa carta aqui é uma carta que eu espero nunca usar. Nunca ter que entregar para a Carol, mas eu queria que se acontecesse algo, o pior, e você não estivesse aqui, essa carta ela vai ser entregue junto. Eu queria que você manifestasse o porquê que você fez o seguro de vida, e o que o seguro vai proteger, o que você quer que o seguro proteja nisso aqui. Então, eu quero que você externalize e escreva. Cara, isso é algo, eu tenho a minha até hoje. Porque, assim, seguro de vida é a maior prova de amor que você pode ter com a sua família. Porque mesmo não estando aqui, você pensou neles. Uhum. E mesmo você não estando aqui, o propósito da educação, de manter o padrão de vida, de quem ficou, tá lá. E, assim, eu tenho de todos os meus clientes até hoje, eu guardo, né? Nesses 10 anos, eu brinco que eu dou sorte aos meus clientes, são anjos da guarda, então nenhum cliente meu até hoje precisou usar a Love Card. Falecimento, já paguei seguro em vida uma porrada de vezes, mas tá lá. Mas por que eu lembrei disso, né? Porque é exatamente essa questão de você, quando pensa... Por que as pessoas não querem fazer seguro? Porque elas não querem usar o seguro, né? Só que pode precisar. E aí você falou uma coisa, né? O podólogo, ele trabalha diferente para o cliente.
se ele desenvolve uma síndrome do túnel do carpo e não pode mais trabalhar, como é que ele vai ganhar dinheiro? Como é que ele vai bancar a conta, a casa? Se ele, na época do Covid, o cara pegava Covid, ficou ferrado, porque como é que ele vai trabalhar se ele não pode? Então, se ele tem uma doença, que às vezes nem é tão uma doença grave, mas uma doença que LTC, incapacita ele, às vezes ele precisa fazer uma cirurgia, precisa parar 1, 2, 3 meses, né? Então, eu acho que isso é aí que está a grande importância de ter um seguro, né? E às vezes, assim, quando o podólogo ele entende que ele é um empresário e ele tem um sócio que é o governo, que às vezes ele paga uma guia lá do INSS de um salário mínimo de R$120, e aí se às vezes ele, não, vou aumentar a contribuição para o INSS, cara, faz um seguro de vida. Contribua, se faz sentido, continua contribuindo, mas assim, seguro de vida, ele vai ser uma guia de imposto que você paga, ou uma verba que você paga, isso aqui é um equipamento, um custo de equipamento. Seguro de vida também é, porque eu estou protegendo o principal provedor, as mãos do podólogo. Então, protege LER, DORT, LTC, túnel do carpo, tudo isso é coberto. Assim como um jogador de futebol tem seguro do pé, né? Caramba, seguro do pé, enfim, sim, você tem diversos tipos de apólices que são bem específicas ali. Então, assim, seguro de vida é em vida. Boa. Maravilha. Léo, obrigado por você compartilhar essa tua experiência aí de venda. Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso, sobre captar clientes, sobre vender para eles, sobre comportar posicionamento, sabe? Eu acho que isso é para qualquer profissional, né? E quanto mais bem estruturado e mais consciente a gente faz esse processo, né? E não fica ao Léo ali, tipo, não, ao Léo, mas assim, ao acaso, sim, né? Sim, você deixar, às vezes o principal fator do sucesso de um empresário, de um podólogo, qualquer é a venda. Então, se você negligencia aprender sobre isso, tá ficando para trás. Ou você vai apanhar muito para começar a entrar no ritmo. Então, assim, cara, tem conteúdo pra caramba, então isso é legal. Eu lembrei de uma coisa importante. Como que você faz para abrir mercado? Parcerias. Hoje, se eu pego na receita da minha corretora, em torno de 30%, ela vem de parcerias. Seja com, por exemplo, onde está o meu cliente? Tem uma pessoa, peraí. O meu cliente, ele tem contador, porque ele é empresário. Então, beleza. É empresário, o que o empresário usa? Ele tem um contador. Então, eu vou fazer parceria com o contador para me indicar o cliente. Porque o contador é o psicólogo do empresário. Então, ali tá. Agora, onde está o cliente da podologia? O cara se machuca, mas onde ele estava antes para ele se machucar? É numa academia? É num clube? Opa! Então, por que não eu sentar com o dono do clube e falar, olha só, eu tenho uma clínica de podologia, eu sou podólogo, e eu quero fazer uma parceria com você. Posso colocar um banner meu aqui? Num evento eu não sei se o futevôlei, o vôlei, o cara que faz esporte na areia, ele tem... Então, todo mundo tem. Tô dando exemplo, todo mundo tem. Tipo de esporte gera impacto. Né? Que gera impacto. Pô, qual é o caminho onde ele chegar na dor? Então, mapeia. Pô, beleza, é aqui. Onde eu posso fazer a parceria para quando ele sentir a dor ali, ele saber que, pô, quebrei, teve uma parada, caraca, tem ali o banner do podólogo. E aí, indicou, fulano, te dou uma sessão de profilaxia. Não pode pagar dinheiro com parte da consulta? Tudo bem. Fulano, eu tô começando agora. Tô abrindo o meu consultório próprio. Cara, você já passou por isso também, assim como eu. Queria muito ter a oportunidade de fazer uma parceria com você. Cada cliente que você me passar aqui, eu vou fazer, quando tiver um evento, eu vou vir no evento, vou dar a sessão de spa do pé para gerar valor pro teu evento. Mas eu preciso só que você coloque o meu banner, por exemplo, numa arena de futebol que tá em moda pra caramba, né? Bota o meu banner ali com o meu nome e telefone. Pé, tá dodói? Liga pra cá, faz alguma propaganda legal, o cara vai olhar ali e vai lembrar de você. Cara, isso muda teu jogo. Que aí vai vir indicação dali, não, vim de lá, pô, falando, veio de lá, tal, tô no exemplo. Uma porrada de coisas que você pode fazer, mas entenda onde está o teu cliente, onde ele parar com você, por onde que ele passa. E é onde eu posso sentar e fazer parceria. Boa. E lembrar que quando ele está falando aqui spa do pé, é um termo que ele não é podólogo, não entende, ele está só exemplificando o que seria uma hidratação, uma sessão de reflexologia, uma podoprofilaxia, algo que ele está querendo dizer, tipo assim, algo que seja um serviço neutro, digamos assim, né? Que eu possa fazer, que qualquer pessoa vai gostar de receber, né? Porque, assim, na podologia, a gente não faz spa do pé,
que é uma coisa mais estética, o nome, sabe? Mas é só para contextualizar. Criança, é o exemplo da criança de 4 anos. Fala assim, ó, cara, posso oferecer isso aqui pro teu aluno, vai ser legal, ele vai ter uma liberação. Beleza, mas criar um artifício para colocar o cara de frente com você. Boa, é um produto. Isso. Então, assim, aí voltando para a questão do seguro, o podólogo, qual seria o melhor seguro para ele? Vamos lá. Curto prazo do podólogo, ele precisa ter um seguro de afastamento temporário. Por quê? Se acontece alguma coisa, esse cara pegou dengue, ficou 10 dias afastado, 5 dias afastado, sofreu um acidente ou doença, ele não acabou a agenda dele. Se ele pedir para outro podólogo atender ele ali, ele não tem receita. A receita dele vai de 100 a 0. Então, esse é o primeiro. Existe uma série de seguradoras que fazem esse tipo de seguro com carência, franquia menor. E aí é sentar com o especialista para a gente entender qual é o melhor. E o preço, o cliente decide quando ele quer pagar. Porque o cara pode pagar de 30 a 5 mil reais. É entender o tamanho, é igual o pé, né? Se o pé é 42, o pé é 38, vamos botar o tamanho certo, o custo certo. E se não puder pagar o melhor seguro, mas tenha. Porque depender, ficar andando sem seguro não dá. Depender do INSS também não dá. Né? E aí se eu pegar, além disso, além desse afastamento temporário, seguro de doenças graves, um seguro de invalidez, né? E aí, assim, sentar e de novo, aí é o exemplo de fazer aquela anamnese com o cliente. Então, eu te convido você que quer saber um pouco mais sobre o seguro, clica aqui, arrasta para cima, vou deixar os meus contatos aqui e a gente consegue fazer um atendimento personalizado por vídeo. Minha reunião dura em torno de 10, 15 minutos, muito rápido, a gente vai bater um papo, entender o que é importante para você no seguro e desenhar a melhor proposta, tanto eu quanto o meu time também. Maravilha. Vou deixar o contato dele aqui no Instagram também, da produtora, da corretora. Da corretora. E aí a gente... eu valido, né? Eu sou cliente dele também. Eu trago aqui todos os meus parceiros. Eu trouxe meu contador, trouxe meu corretor. Jonas, você falou de indicação. Nesses 10 anos, eu já tive eu tava fazendo a conta vindo de carro para cá sobre indicação. Eu já tive uns 16 clientes até hoje. Desses 16, 14 estão comigo até hoje. Mas 16 clientes o quê? Que eu indiquei? Que você já me indicou, eu fechei. Caramba, é mesmo? Obrigado, cara. Pô, valeu, cara. Sério? Sério. Pô, bacana saber disso. É porque realmente você me atendeu sempre muito bem, então a primeira pessoa que eu lembro é você, né? Tanto para plano de saúde também. Cara, outra coisa, plano de saúde. Tem muito podólogo que está começando agora, não tem uma empresa estruturada com tantos funcionários e tal. Dá para fazer quem tem uma empresa só com uma pessoa? Vamos falar sobre isso. Se você tem CNPJ ao mês, você paga 30% menos de uma pessoa que não tem. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você está há mais de 2 anos no mesmo plano, você está pagando caro. Você já teve em torno de 45% de reajuste. Teve muitas vezes aqui, é uma característica até do Rio de Janeiro, descredenciamento de rede. Você está pagando caro por um plano que está ruim hoje. Então, se você está nessa condição, tem CNPJ ao mês, está mais de 2 anos, me chama no Instagram, vamos bater um papo, porque eu consigo melhorar a sua rede credenciada e ainda reduzir o custo. Se ele não tem o CNPJ ao mês, também faz. Existe um plano chamado de adesão, que se ele tiver também mais de 2 anos no mesmo plano, ou ele deseja fazer um plano de saúde, a gente vai sentar para bater um papo, e aí vou fazer um callback lá atrás do que você falou do cara que pode pagar X ou Y. Eu entendo com ele qual o perfil de utilização dele, que é a anamnese que você faz com o teu paciente. Cara, qual hospital que você usa em caso de emergência? Quem está no plano com você? Está quanto tempo no plano? Ele vai me dar essas informações, eu consigo montar uma melhor proposta, que ele tenha a sensação de seguinte, cara, fiz um bom negócio. E quando o teu cliente sai do teu consultório com a sensação assim, caraca, porra, que bom que eu conheci o Jonas, que bom que eu conheci o Léo, ele saiu com a sensação de bom negócio, esse cara vai voltar e vai trazer cliente para você. Boa, muito bom. Maravilha. Então é isso, cara. Obrigado, meu amigo. A gente tem aqui um presente para você, que é um presente que a nossa patrocinadora aqui, a Podalmaster, manda. Muito obrigado, Podalmaster. Pô. Caramba. Um higienizador de calçados para você colocar no tênis. Tô precisando, cara. Tô precisando. E uma meiazinha. Meu filho vai querer usar, cara. Meu filho que tá com 10 anos tá usando as minhas meias. Que isso, cara? Brincadeira, isso aqui eu não vou deixar ele usar, não. Pô, obrigado, vai ser grande, alto, hein? Pô, não é, mas pega. Fala assim, pai, peguei tua meia. Pô, maneiro.
Cara, obrigado por você ter vindo aí, pelo teu tempo, por compartilhar isso tudo aí com a gente. Eu sou, a gente se tornou amigo, né? Sim, sim. A gente não se vê sempre, tudo, mas troca sempre ideia. Com certeza. A gente foi lá naquele dia lá em São Januário. Isso aí. E você falou se quiser eu falo sobre isso também, sobre usar o seguro em vida e tal. Você passou por um desafio na tua vida? Cara, aí eu vou de novo entregar a nossa idade, né? Sabe você lembra que a Xuxa fazia propaganda da Monange? Eu falei assim, pô, será que a Xuxa usa Monange? Em 2023, eu tive um diagnóstico de um câncer. E aí, você se coloca na cadeira do cliente. Porque na época, assim, eu descobri um nódulo na tireoide, mas nódulo na tireoide é muito mais comum em mulher do que em homem. Eu tinha aumentado o meu seguro, e antes, acho que foi em 2020, eu tinha aumentado o seguro. Fiz uma continha de, eu preciso proteger 22 anos do meu custo de vida, porque se acontecesse alguma coisa ali, beleza, vai diminuir o ritmo e tá tudo bem. Descobri um nódulo na tireoide. E aí, o que acontece com muitos homens, eu fiz o exame em dezembro, não levei pro médico, nem fui pegar o exame. Quando foi em abril, a minha endócrina, ela falou assim, Léo, preciso fazer uma revisão do seguro, porque a cada 1 ano e meio a gente senta para conversar, para falar sobre o seguro, só para relembrar o que você tem. E aí tá bom, vou pegar o exame lá, peguei o exame, levei. Não abri. E aí, quando ela abriu o exame, ela mudou o semblante, falou assim, poxa, Léo, tô vendo aqui, tô fazendo desenho, falei assim, tu abriu esse exame? Eu falei assim, não. Então, olha, esse aqui é um câncer, esse aqui é maligno, você vai ter que operar e tal, e na hora Sabe quando você fica nervoso, mas sabe que você fica nervoso aqui, dá aquela crise de riso? Maneiro, o mesmo seguro que você tem, eu tenho, porque ela pediu pra rever o seguro. Aí ela, não, Léo, meu seguro deixa quieto, mas olha só, vamos operar, tem esse médico aqui e tal. Aí quando eu botei o pé no consultório, aí meu mundo caiu. Eu falei assim, caraca, e agora? Eu tava com a minha corretora, de vento em polpa, estruturando a parte da assessoria legado e tava com o escritório, montando uma parte de seguros dentro de um escritório de contabilidade. E aí, com criança recém-nascida, eu falei, cara, e agora? Ferrou, eu liguei pra Rose, confia em mim? Aconteceu isso, eu tô indo agora pro escritório, vou resolver. Então, fica comigo nessa, porque eu sei que isso é fácil, isso é galho fraco. E aí eu botei minha cabeça o tempo todo pro seguinte, cara, isso é galho fraco, eu vou resolver, porque você tem que trabalhar a tua cabeça. Isso em abril, em maio eu tava operando, e em junho eu recebi a indenização de seguro, e assim, mas o que eu posso, se alguém já passou por um diagnóstico de uma doença grave, se eu puder colaborar, cara, trabalha a tua cabeça. Porque se você ficar com a cabeça forte, você vai passar mais fácil por isso. É difícil. Porque, assim, no caso da tireoide, a gente até brinca, né? Eu faço isso quando eu converso com um cliente para falar sobre seguro, eu falo assim, se papai do céu der um câncer pro corretor de seguro e der na tireoide, é porque ele gosta do corretor, porque ele vai tirar o nódulo, vai receber a indenização e vai ter história para contar. E aí levo de forma leve, mas assim, eu tentei levar o tratamento todo e levei de uma forma leve. Porque se você deixar entrar com aquele percentual, se você pesquisar no Google, percentual, não sei o que lá, aí você vai ver uma catástrofe. Aí eu, não, é leve, vambora. E assim, tratei, tô bem, e hoje, cara, vida normal. Recomendo a todos que tenham um seguro de vida, eu recebi o meu seguro de vida, então assim, o exemplo da Xuxa de usar o Monange, eu usei, então assim, eu recomendo fortemente. Aumentei as minhas vendas de seguro porque, cara, traz uma consciência ainda mais forte do que como isso pode ser devastador na vida das famílias. Mas vocês não precisam ficar com onicocriptose não pra... Pois é, pra não virar um câncer. Não, tô falando, a pessoa, já que o corretor usou o seguro, a podóloga vai ter um problema de encravado. Não tem. Assim, antes de ter, eu já tirei, faço a manutenção. Mas assim, cara, pode acontecer, porque é uma parada que pode acontecer com quem é novo, velho, gordo, saudável. Cara, já paguei uma porrada de benefício. E seguro de vida é o melhor instrumento que você tem para transferir esse risco. Deu merda, seguro de vida. Não tem que ter o seguro de vida, tem que ter o plano de saúde também, mas o plano de saúde ele vai funcionar do hospital para dentro. O seguro de vida é do hospital para fora. Boa. Muito bom. É isso, irmão. Parabéns pela tua percepção, visão, resiliência, força para vencer isso, porque realmente, e foi o que você falou, eu acho também, concordo com você, que a cabeça que ela guia, né? E para tudo, não é só para uma doença, né? Às vezes você, por exemplo, você pega uma empresa, tá numa situação difícil, meu negócio não tá funcionando e tal, vou desistir. Não, peraí, onde é que eu tenho que agir? Né? Às vezes você tá com um relacionamento ruim,
Aí você fala, pô, vamos separar. Não, pô, peraí, o que nos uniu? Por que a gente não... então... Sabe uma coisa que eu tava pensando quando a gente tava vindo pra cá? 10 anos atrás, a gente tava imaginando a vida que a gente queria ter hoje. Aí hoje você entra na porrada de problemas, você vai sair daqui, vai ter que voltar pra São Paulo. Tá? Mas, cara, que bom, o que você orou lá atrás é o que tá acontecendo hoje. Então, assim, persevere. Não, e tem também agora até uma trendzinha, né? Se você tem louça pra lavar, é porque acabou de comer, você comeu. Exatamente. Se você tem casa pra arrumar, você tem uma casa. Você tem filho que bagunçou a casa, você tem uma família. É isso. Então, pô, vamos olhar o lado bom da vida. Seja grato, cara? copo meio cheio sempre. Maravilha. Meio cheio sempre. Gente, vou deixar o contato aí do Léo aqui. Você tem YouTube também, não? Não tem YouTube. A gente tá com um podcast lá da assessoria, que é o Seguro Sem Firula, que a gente dá muito conteúdo voltado pro corretor, mas assim, muita coisa de venda que, cara, você consegue pegar ali e adaptar pro teu negócio. Então é bem legal. No Instagram. E eu vou deixar os contatos dele aqui, o WhatsApp, pra galera que quiser, pode mandar, que precisar de um suporte aí, de uma consultoria, que quiser fazer um seguro para plano de saúde também, né? E segue ele lá também, que ele... dá moral lá. Tá sempre trazendo coisas legais lá. Gente, obrigado. Se você lembrou de alguém que deveria assistir esse bate-papo aqui, compartilha. Manda para essa pessoa, pega o link, manda para a pessoa e deixa o like pra gente. Pra gente é muito importante, uma moeda aqui que impulsiona o nosso conteúdo chegar em mais pessoas. Beijo grande, vejo Valeu, vocês pessoal. no próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.